Segue a conversa com Alberto Machado Neto, diretor executivo da ABIMAQ. Bom, Alberto, vamos falar agora da política de conteúdo local, que é um grande tema que gera aqui conflitos e gera diferenças. No fundo, a política de conteúdo local, eu acho que ela gera conflito mesmo, porque envolve vários interesses, estou falando de interesses legítimos de cada segmento, mas é algo que gera discussões. A gente vê aí vários seminários, várias discussões e tal. Voltando ainda à entrevista do presidente do Conselho da ABIMAQ, parece que essa da Folha de São Paulo, em que ele disse que essa política veio desde os anos 90, lá com o governo Fernando Henrique Cardoso, companheiro do governo Lula, e que ele então fala do que você já tinha tocado antes, dos pendurucários que talvez tivessem ter sido mexidos, que é o Repetro e a própria política lá aduaneira de dar incentivos para a Maria Mercante e tal. Então, para eu mexer em alguma coisa da política de conteúdo local, eu teria que ter uma visão também mexendo um pouco, ou evoluindo um pouco esses mecanismos. Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, o primeiro ponto é que eu acho que não se deve falar de política de conteúdo local. O conteúdo local é um indicador que mostra o resultado de uma política, né? E a coisa que não é feita no Brasil, né? Você, aqui no Brasil, e a política chamada política de conteúdo local, eu comparo como se você trata da febre soprando o termômetro, né? Porque você está mexendo no indicador, mas não está mexendo na causa que deu aquele índice, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é que o Brasil precisa de uma política industrial, ou como eu falei, uma política de desenvolvimento, que é onde você tenha os atores todos envolvidos, de alguma forma, trabalhando afinados para um determinado setor, né? Com todos os vetores direcionados na mesma direção, né? Então, o ponto que nós vemos que talvez seja, para começar um pouco o entendimento da questão, o conteúdo local ele existe no Brasil desde no fim da guerra, né? Quando o Brasil era um país agrícola e já na época do Getúlio, né, se visualizou a necessidade de industrializar o país, né? E aí foi quando começaram as primeiras iniciativas da indústria de base, né? No caso, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, depois, na época do Juscelino, já com um incremento dos bens de consumo durável, né, como o caso da indústria automobilística. Então, esses movimentos aconteceram ao longo do tempo e com nomes diferentes, com motivações diferentes e com medidas de apoio também diferentes, né? E a cada momento aconteceram erros e aconteceram acertos, né? E dependendo do que é considerado, né, o defensor ou acho que eu acho que acha que o erro foi erro e o outro acha que o acerto foi acerto, mas na verdade, no meu modo de ver, não existiu erro nem acerto, existiu resultados que foram favoráveis ou desfavoráveis, né? E um ponto que se costuma criticar muito foi o período da década de 80, né, e aí já focando um pouco mais no setor de petróleo, que existia uma política dita protecionista, né, que fez com que a indústria brasileira crescesse num regime protegido, não ficasse exposto ao mercado internacional. Só que a gente tem que olhar o que estava acontecendo naquele momento. E é um momento típico, né, que não é o mesmo momento de hoje. No final da década de 70, o Brasil produzia em torno de 120, 130 mil barris por dia de petróleo. A demanda era 900, um número assim dessa ordem, quase que 8 vezes a produção. E nós tínhamos vindo de dois choques do petróleo, né? Um no começo da década de 70 e o outro no final da década de 70, em que o petróleo passou de $2 o barril para $35 o barril. $35 o barril em 79, hoje estamos falando de 200, pela inflação americana, estamos falando de $200 o barril. Naquela época, então, o Brasil, que tinha se endividado na década de 70 com juros variáveis no mercado internacional, ele acabou entrando na década de 80 com uma dívida externa muito alta. E ele não tinha o que a gente chama de divisa, ele não tinha moeda forte para ir ao mercado internacional comprar. Então,
ele ficou entre dois pontos. Ou ele produzia petróleo no Brasil, ou então piorava a situação com petróleo importado, né? E aí, em um determinado momento, uma mudança de governo, o presidente que assumiu, que era o general Figueiredo, ele colocou uma meta de 500 mil barris em 85, né? E essa meta era talvez aí um ponto de honra do governo, e todos os esforços, e aí sim, todos se voltaram para cumprir aquela meta, né? E aí o Banco Central participou, a Receita Federal, o Ministério da Indústria e Comércio da ocasião, o Ministério de Minas e Energia, todo mundo participou, né, desse esforço. E como nós não tínhamos como comprar itens importados, tínhamos que minimizar o que era importado. Então, o que se podia fazer no Brasil era feito, mesmo que fosse mais caro. E isso durou durante toda a década de 80. Existia uma lei chamada Lei da Similaridade, em que se colocava um determinado percentual, existia uma tabela, onde você colocava, em função do produto, né, quantas vezes você poderia pagar aqui, considerando o imposto de importação, considerando todos os impostos. Então, às vezes, você considerava aí itens, você podia pagar até 2,5 vezes o valor dele lá fora, aqui dentro, porque valeria a pena, porque você ganharia depois, na época em que você ia ter a produção de petróleo, né? Então, a cada real, naquela época era cruzeiro ou cruzado, não sei qual era mais a moeda, mas a cada moeda brasileira que você colocava, ela refletia diretamente na não moeda forte, né? Que no caso era o dólar naquela ocasião. Nós tínhamos vindo de uma fase muito complicada, né? Onde tinha aí a famosa reciclagem de petrodólares e tal. Foi todo um pano de fundo naquela época, em que eu acho que as medidas que foram tomadas foram corretíssimas naquela época. Agora, elas geraram um efeito colateral, que foi não expor as empresas brasileiras ao mercado internacional. Quando o Collor assumiu na década de 90, né, ele abriu abruptamente o mercado, né, e as empresas brasileiras não estavam habituadas a participar do mercado internacional. Até porque, e aí no caso da indústria do petróleo e também de algumas empresas que vendiam para outras estatais, como era a Eletrobras, a Telebrás, essas empresas elas tinham modos próprios de comprar que não eram os modos internacionais. Então, até como lidar com uma empresa no mercado internacional, de telecomunicações, ou elétrica, ou de infraestrutura, ou de petróleo, ou de naval, quer dizer, os fornecedores brasileiros não estavam acostumados, né? A gente exportava muito pouco naquela época, salvo já nichos específicos que já eram exportadores. País né? Fechado, né? Porque o Brasil tem uma característica, e isso eu observo ao longo desses quase 50 anos que eu atuo no mercado. Justamente o Brasil, ele não, poucas indústrias, ou poucos segmentos da indústria, tem o viés exportador, né? A maioria das empresas, ela exporta o que sobra, né? Quando o mercado interno está ruim, aí então ela exporta. Isso é uma característica de um país que tem um mercado do tamanho que o Brasil tem. Aliás, um exemplo que eu gosto de dar é que, se você olhar os países do mundo e colocar um muro em volta de cada um deles, eu diria que talvez o Brasil seja um daqueles que tem melhor condição de sobrevivência sem o contato externo, porque nós temos solo importante, nós temos sol, temos vento, temos petróleo, temos minerais, quer dizer, uma área agriculturável importante. Então, eu acho que o Brasil teria essa característica, mas aí peca pela tecnologia, né? Quer dizer, quando você se isola, você acaba ficando numa ilha de tecnologia. Se 10 anos depois tirar os muros, nós vamos estar na idade da pedra comparado com o que aconteceu com outros países, embora o conforto, né, seja talvez o mais confortável. Né? Aí eu diria que talvez o conforto não gere aí uma necessidade de desenvolvimento. Se não fosse determinadas crises, né? Por exemplo, o japonês não teria inventado o sushi, né? Então, hoje em dia, o sashimi vem de uma crise, né? Então, eu acho que esse tipo de situação, de environment, né? De ambiente naquela época, proporcionou aquelas condições em que, de um certo modo, foram muito boas para o Brasil naquela época, tanto que
em 1985, o Brasil atingiu os 500 mil barris de produção e reduziu mais do que a metade a dependência de petróleo externo, né, que naquela época já tinha dado uma reduzida, mas ainda assim era uma dívida importante para um país endividado já no mercado internacional. Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: você pega um período, talvez 2006, 2013, enfim, área de petróleo, né? Esses investimentos aumentaram 4 vezes ou mais, em bilhões. A minha pergunta: será que a capacidade produtiva ela conseguiu acompanhar esse crescimento todo, desse movimento forte que nós tivemos de aumento de investimentos, pré-sal, etc. tal, no Brasil? Será que nós tivemos esse acompanhamento de uma capacidade produtiva, as condições de produção de equipamentos no Brasil acompanhou esse movimento todo? Você acha que não ficou muito concentrado também numa área, enfim? Aí vem o lado perverso da coisa, né? Que as indústrias, né, os segmentos que acreditaram e que buscaram atender acabaram tendo um problema sério depois, né? Porque é claro que no primeiro momento todo mundo quer ouvir notícia boa, né? Na medida que está sabendo, vai investir e tal, então vamos dizer, aquilo daquele clima de crescimento, de euforia, né? Mas um pouco depois se vê, e aí como a gente tem viajado, naquela época eu viajei bastante, conversei com muitos empresários de outros países, a gente estava vendo que muita coisa que estava sendo feita era problemática depois, porque eram demandas que não seriam sustentáveis. Então essas demandas iriam gerar investimentos que logo depois não teriam mais clientes, né, para comprar. Então, muitas empresas que acreditaram, e o caso típico que tem é da empresa chamada Lupatec, até estimulada pelo próprio governo, de fazer uma macroempresa brasileira, uma empresa de característica internacional e com um tamanho, um porte bastante razoável, ela acabou pedindo como recuperação judicial e tal, por causa desse problema. Então, são pontos que a própria falta de planejamento de um lado, e também aí já hoje, como que a gente tem lido no jornal, se entende também que muita coisa tinha outras intenções, né, tinha outros objetivos que não desenvolveu o país. Então, realmente, a gente acredita que... e aí eu volto ao que eu falei no outro momento, né, que nós temos que olhar 2006, 2007 e partir dali para ter sucesso, né? Porque eu acho que também o ser humano ele é alimentado por pequenos sucessos, né? E o que falta na gente é aproveitar esse sucesso, né? Saborear, né, o determinado sucesso, né? Que eu acho que na medida que você vê que você só não, com a palavra bem clara, não só fez burrada na vida, né? Você fez coisas boas, isso te alimenta, né? Então eu acho que a gente tem que aprender a saborear os pequenos sucessos que foram sucessos sustentáveis, né? Então eu acho que aconteceram situações aí importantes, nós tivemos ganhos assim importantíssimos naquela época, né? Em termos de tecnologia, a própria tecnologia de águas profundas que foi desenvolvida desde a década de 90 com programas como aquele PROCAP, que era o Programa de Capacitação de Águas Profundas da Petrobras, e que depois, na época do Pronamp, ele foi totalmente desvirtuado, porque você tinha um investimento, vamos supor, de 500 milhões um empreendimento de 500 milhões de reais, esse empreendimento, uma única empresa ia ganhar, né? De certa forma, uma empresa ia ganhar. E você assinava para 4, 5 empresas, e cada uma dessas 4, 5 empresas se preparava para ganhar. Então, você tinha uma contente e 3 frustradas. E essas frustradas investiram, né? Então, faltou uma política que, de alguma forma, arrumasse isso de uma maneira razoável para que você não estivesse colocando fermento demais mais no bolo, né? Às vezes eu penso que faltou também, mesmo no processo de abertura, lá da década de 90, talvez um órgão que pudesse fazer uma política meio centralizada ali. Eu acho que ficou muito aberta. Talvez tenha faltado o problema da gestão
foi fundamental, porque você começou a fazer empreendimentos cada vez maiores, mas sem ter a capacidade de gestão, que é a primeira delas, né? Então, aquilo que você não consegue administrar, você acaba perdendo o controle, né? E que foi o que aconteceu. Então, você começou a terceirizar muito, né, os empreendimentos, isso não é só para a área de petróleo, mas toda a parte do PAC, onde você começou a descentralizar sem ter um mecanismo de controle que fosse efetivo, eficaz, eficiente, né, nesse processo de gestão. Então, independente aí do que se fala hoje de corrupção, que se fala hoje de, talvez, interesses políticos, até partidários, não políticos, com uma política de país, né? Mas, independente disso, ou até talvez para obter determinados objetivos, você agiu além da capacidade de gestão, né? Você superou a capacidade de gestão e aí perdeu o controle. Um outro ponto também, que foi bastante prejudicial nesse aspecto, foi que você não maturou muito os projetos. Os projetos eram lançados dentro do clima de euforia, eram lançados com estudo de viabilidade técnica mal feitos, com projetos básicos ou conceituais também incompletos. Quer dizer, então, isso tudo foram mecanismos que acabaram vindo a prejudicar o resultado obtido. E aí não foi só em petróleo, não. Tudo. Também. E o outro grande erro que aconteceu também, e isso eu acompanhei de perto, houve uma grande preocupação no investimento e não houve preocupação na operação, né? Então, por exemplo, o próprio a política de petróleo, ela gerava uma receita para desenvolvimento tecnológico, né? Todo esse dinheiro foi usado para criar centros de tecnologia, mas não foi uma parcela desse dinheiro para operar o centro de tecnologia. Então você tinha um laboratório de primeiro mundo de tecnologia de ponta e não tinha as pessoas para operar, ou pior ainda, não tinha as pessoas para manter. Então, esses laboratórios começaram a ter problemas, né? Você não tinha como repor peças, não tinha como fazer a manutenção adequada. Então, 50, 60, 100 laboratórios foram feitos no Brasil e o olhar foi basicamente para o investimento, né? Vamos fazer o prédio, o equipamento, comprar tudo, montar tudo, mas depois a operação. E mais uma vez eu volto àquele aspecto de que não há uma medida do que está sendo feito. Você não avalia todas as coisas. Não monitora. Não monitora, não acompanha, não mede. Então, se você não tem fatos e dados para medir, o que você não mede, você não gerencia, né? Então, esse foi o problema. Agora, a Petrobras, a própria atual administração da Petrobras, ela bate muito, reclama muito, dizendo que conteúdo local para construir plataformas aqui é muito mais caro. E Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os dados que nós temos em tudo, inclusive nas audiências públicas, né, que a ANP tem feito, não são mostrados dados que comprovem isso, né? Uma coisa é verdade, o Brasil é um país caro. A gente sabe que nós temos aqui os produtos, a própria gasolina, o próprio diesel é 30% mais caro do que a média mundial. Então, o Brasil é um país caro, esse é um ponto. Para o país ser caro, então, as medidas são macroeconômicas, né? O governo tem que mexer na estrutura tributária, na estrutura trabalhista, que o nosso empregado ganha pouco e custa muito, né? A gente tem que mexer na estrutura de financiamento, né? Hoje o juro real é o mais caro também do mundo. Quer dizer, quando você começa a olhar esses aspectos, a gente consegue. Até ouvi uma coisa interessante ontem, né, que o Finame, que é o juro subsidiado, ainda é o quarto mais caro do mundo, né? E para nós aqui é o filé mignon dos juros. Mas, independente disso tudo, a gente está vendo aí que essas concessões macroeconômicas, elas não estão sendo feitas com a envoltória União, né? Com a envoltória país. Agora, esse é um fato. O Brasil é um país caro, obviamente eu não posso querer aqui produzir um produto do mesmo padrão de preço da China. Outro lado, são as exigências que são feitas no Brasil, né? O Brasil tem exigências ambientais, trabalhistas, exigências contratuais, que são muito mais rígidas daquilo que a gente vê lá fora. O Brasil tem
as próprias redundâncias, contingências, o risco, o país, tem uma série de fatores que não estão no rol de culpas da indústria, né, para não vender. Então, como foi anunciado, a plataforma de Libra está 40% mais cara. Isso não é verdade, porque não existe uma proposta internacional equivalente para você comparar e dizer, olha, essa proposta aqui internacional foi 40% mais cara. Agora, que fosse 40% mais cara nacional em relação internacional, que parâmetros foram considerados, que legislação trabalhista foi considerada, que risco país. Nós temos que entender que quando a Libra foi vendida, estava no auge do finalzinho do sucesso, né? 2013. Quando chegou em 2014, a coisa avançou, e quando eles fizeram a concorrência de Libra, nós estávamos no auge do risco Brasil, né? Quer dizer, é o ponto mais alto de risco Brasil. E a gente sabe que um investimento desses, ele vai, quer seja para o país, para uma estatal, para uma empresa de fora, quem banca esse risco é o país. Então isso onera de alguma forma o investimento, o investidor que vai emprestar o dinheiro. Então você tem contingências que quando uma empresa cota, ela cota e precifica isso. Porque você sabe que uma dúvida que fica nessa discussão, e vemos até dentro da universidade, trazendo pessoas que têm uma visão e outra visão sobre o controle local, e uma dúvida que surge, a questão é sempre colocada até mesmo por alunos, é o seguinte: mas espera aí, se não é verdade que é muito mais caro, por que uma Petrobras, por exemplo, vai comprar na China uma plataforma em que ela vai ter 60 ou 70 dias de transporte trazendo da China? Se o mercado é aqui competitivo, por que ela iria comprar na China isso? Quais seriam os parâmetros? Ou talvez seja o seguinte: se eu tenho esse conjunto de condições que você diz que vai ser positivo para o Brasil num conjunto, como até você listou na década de 80, mas a Petrobras é uma empresa que está aberta ao mercado. Eu vou ter que fazer esse papel, então, de pagar mais por uma questão de Brasil. Então, essa questão que eu vi muito colocada é o seguinte: mas peraí, mas se para uma pessoa que defendia o conteúdo local assim, mais fortemente, por que então a Petrobras vai comprar, a questão é essa, plataforma na China, ainda tem 60, 70 dias de transporte nisso? Olha, tem vários motivos, né? Eu não sei se eles são, mas olhando de fora, né? Estou olhando pela minha análise, existem vários motivos que podem levar a isso. Mas o primeiro ponto que nós defendemos dizer, a Petrobras é uma empresa privada que está no mercado e que ela não pode ter esse compromisso, né? Aí a primeira coisa é que a gente não concorda, porque existem 3 fatores que eles são preponderantes para que se tenha uma contrapartida para o Estado. O primeiro é juros subsidiados, FAT, Fundo Marinho Mercante, qualquer juro que alguém do Tesouro, quer dizer, alguém que representa a sociedade, dá esse dinheiro da sociedade, tem que ter uma contrapartida. O segundo é concessão pública. O minério, o petróleo, até o mercado é uma concessão da União também, que tem que ser respeitada. E o terceiro é a redução de impostos. E a Petrobras, ela tem todos os 3. Ela tem, em determinado momento, ela tem juros subsidiados, em determinado momento, ela tem isenção pelo repetro de impostos, em determinado momento, ela tem algum tipo de vantagem aí em termos de mercado. Então, ela está explorando uma concessão pública que é um bem nosso. Então, na verdade, ela não é uma empresa que pode dar o luxo de dizer assim, não, eu não tenho nada com isso, eu vou dar o máximo para os meus acionistas, né? E tem que lembrar que a maioria dos acionistas são privados em valor, né? não em controle. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que nós temos que considerar também é o problema do recurso, né? Porque num dado momento, a Petrobras atingiu um nível de endividamento tal que ela não consegue mais, até por causa do próprio risco Brasil, ela não consegue mais
o dinheiro no modo que ela conseguia no passado. Então, quem empresta hoje não empresta dinheiro, empresta mediante o fornecimento de bens. Né? Então, por exemplo, o dinheiro novo, ele não vem como dinheiro. Né? Então, aí daí um outro aspecto. E aí tem um outro ponto que coloca aí uma complicação no entendimento de quem não está envolvido no setor, é a máxima de que hoje as empresas de petróleo não contratam mais, não compram mais uma plataforma, elas alugam uma plataforma. Né? Então, o que elas fazem com isso? Ao invés de eu gastar 5 bilhões de dólares num sistema, eu alugo esse sistema, quem bota o dinheiro é o afretador. Né? Ele me afreta a plataforma e eu transformo aquele pagamento que vai onerar meu balanço com uma dívida, eu transformo isso em custo operacional. Então, com isso eu consigo pagar mês a mês já com a produção. E por trás disso tem um financiador, tem um investidor que coloca o dinheiro. E que vai buscar mais ou menos retorno dependendo do risco do local aonde esse dinheiro está sendo empregado. Né? Então, esse é o outro ponto. Né? E aí, tem um aspecto que não dá para concordar de modo algum, é o fato do argumento que está sendo usado, no caso pela Petrobras, mas também pelo consórcio, a Shell, a Total e as duas chinesas, né? Sinopec, são empresas que estão defendendo. Eu não consigo, eu agora mudei meu modo de contratar, eu não estou mais comprando, então como é que eu vou colocar, por exemplo, conteúdo local na plataforma se eu estou pagando uma taxa diária? Eu não estou pagando mais, não estou comprando a plataforma, estou pagando um aluguel do dia a dia, né, que eu vou 700, 800, sei lá, mil dólares por dia, mas não estou mais comprando a plataforma. Ora, você não pode mudar a lei, não pode mudar o contrato, não pode mudar alguma coisa que serviu de base, você não pode mudar porque eu quero mudar meu modo de comprar. Você pode comprar do jeito que quiser, mas você tem que respeitar o contrato. Então, se aquilo vai ser repassado para o afetador, quem tem que assumir a responsabilidade é o afetador. E se vai ser repassado para um outro terceiro, tem que ser esse terceiro, esse quarto, esse quinto. Então, não é argumento de, como eu não compro mais assim, então eu não vou mais cumprir meu contrato. O contrato é um ato jurídico perfeito e tem que ser mantido. E é um ato jurídico perfeito que não é com o governo, é com a sociedade, é com a União, é com o Estado, com o E maiúsculo. Então, esse é o ponto que a gente tem que ver. Tá? Então, por que está dizendo da China? Bom, está dizendo da China porque talvez seja um modo de viabilizar mais rápido e diminuir esse custo. E aí já não é nem mais a Petrobras, o consórcio, porque esse bem não vai ser dele, vai ser do outro lá. Né? Então, que seria o afetador. Então, esse risco aqui, quando acontece assim, ele vai ser diminuído porque não é dinheiro que está entrando, são bens e que um dia nós vamos ter que pagar. Então, a gente não gerou emprego aqui, não gerou renda aqui, ainda vai ficar com a dívida, de alguma forma. Né? E essa dívida vai ser paga não pela petroleira no balanço dela, mas vai ser paga pelo afetador, que também é uma empresa que, para trabalhar aqui, ela tem um CNPJ brasileiro. Né? Então, o dinheiro sai do Brasil do mesmo jeito. Da mesma maneira. É um bom negócio ainda a indústria do petróleo aqui no Brasil? Olha, o petróleo, né, desde o tempo do Rockefeller, é um bom negócio. Agora, quando você fala bom negócio, para quem, cara pálida, né? Quer dizer, tem que ver, eu vejo o bom negócio, ele é um bom negócio, primeiro, quando é bom negócio para todo mundo. Né? E esse todo mundo aí, nada mais, nada menos do que o Estado brasileiro. Eu acho que esse é o ponto, o ator aí principal é o Estado brasileiro, que é justamente a sociedade, que é o futuro da população. Né? E a gente tem que lembrar que o mercado é população com renda, né? E renda depende de emprego, e emprego depende da indústria. Né? Você não pode viver um país do porte do Brasil, você não pode viver só com serviço como vive, por exemplo, Singapura, sei lá, alguns desses países que são muito pequenos. Então, eu acho que a gente tem que ter, dentro desse processo, uma estratégia para o setor de petróleo, mas olhando o petróleo como alavanca do desenvolvimento. Né? Quer dizer, olhar o que o petróleo pode fazer para o Brasil como um todo. Não esquecendo também que a perspectiva aí de vida do petróleo com a mesma importância de hoje, nós estamos falando de 30, 40 anos. Né? Todo mundo já consegue imaginar um petróleo daqui a 40 anos com menor importância econômica. Né?
embora tenha essa importância, mas não tão grande como é hoje, né? Porque a grande diferença que o petróleo faz é no transporte, né? Se nós olharmos assim, porque o petróleo ele é facilmente transportado e ele atua fortemente no setor de transporte, porque é muito mais fácil você produzir uma energia elétrica por outros meios do que uma energia de transporte, né? Uma bateria para um carro a energia solar, ela fica ainda é inviável para você ter um carro que armazene energia solar para e também o próprio tamanho, a própria área de coleta. O estoque hoje é um grande problema. O estoque é um grande problema. E o petróleo é facilmente estocado. Então eu acho que, na medida que isso for resolvido, né, o petróleo vai perder essa importância que ele tem hoje, ou pelo menos a supremacia dele em relação a outras fontes de energia, né? Então, nesse aspecto, nós temos que ir dosando um uso inteligente do petróleo, de tal forma que ele vire, seja monetizado, que preserve o modo de monetizar para que não se desperdice, né? E, ao mesmo tempo, se use essa demanda que vem do petróleo para desenvolver o país, porque o emprego pelo petróleo é gerado de qualquer maneira. Agora, ele pode ser gerado aqui e ser gerado fora, mas ele vai ser gerado, isso é inexorável. Aqueles 280 bilhões que são gerados em 10 milhões 280 mil empregos que são gerados em 10 bilhões, é gerado em qualquer país do mundo. É sempre gerado, só que em alguns até que gera mais porque é menos automatizado, tem menos robótica, menos equipamentos que reduzem o uso humano, mas ainda assim eles têm uma geração importante, né? Então eu acho que pano de fundo do uso do petróleo para desenvolver o país, ele tem que ser olhado com esse aspecto, né? O petróleo tem uma vida aí de 40 anos. Se nós olharmos, por exemplo, o exemplo da Noruega ou o exemplo do Reino Unido, em que eles tiveram uma redução significativa na produção de petróleo, mas o PIB cresceu porque eles souberam usar para desenvolver tecnologia, eles usaram a indústria do petróleo para algumas coisas que sejam além do royalties, né? Além do imposto. Porque o imposto existe enquanto existe o petróleo, né? E aí tem outro problema também que é extremamente preocupante. Países que são dependentes da exportação de petróleo, e se fala até, já falava no ano passado, o Brasil vai entrar para o OPEP, isso é a pior coisa do mundo, porque os países que têm uma pauta baseada em commodities, e principalmente no petróleo, que tem um mercado internacional regulando isso, né? Você bota a soberania do seu país pendurada numa cotação de um produto que você não tem poder de decisão, né? Ainda tem outro aspecto: se nós aumentarmos muito a produção brasileira, nós vamos colocar mais petróleo no mercado e nós vamos, ao mesmo tempo, baixar o preço, né? Que vamos desvalorizar o próprio petróleo. E, além do mais, na medida que eu tenho uma pauta importante de exportação, eu começo também a ter o problema da doença holandesa. Você supervaloriza o real, que tira a gente também do páreo, da competição no mercado externo para exportação de nossos produtos, né? Principalmente produtos manufaturados, que são aqueles que têm maior valor agregado. Então, eu acho que o futuro da indústria do petróleo vai depender do modo inteligente ou não que nós consigamos usar essa riqueza para desenvolver o país. Agora, você escreve fábulas, escreve parábolas, né? Você tem uma parábola que todo mundo comentou por aí do conteúdo local. A gente está praticamente para terminando. Você pode dar uma pincelada? Que parábola foi essa? Isso foi uma brincadeira que eu fiz, porque a gente estava querendo escrever alguma coisa assim que fosse mais entendida pela população do modo geral, né? Para entender, porque é um debate que fica limitado num segmento e, ao mesmo tempo, esse segmento, esse conhecimento ele não migra, né? Então, o que eu escrevi foi, eu comparei numa cidade pequena onde você tinha uma padaria, né? E que essa padaria, praticamente ela se utilizava dos recursos locais, né? Quer dizer, ela comprava farinha de um pequeno moinho local, comprava açúcar de uma fazenda, usava os empregados locais, contratava, gerava emprego local e tal. E eles viviam bem, até que num dado momento
chegou uma atividade externa, e até eu dei o exemplo da atividade de petróleo, né? Descobriram o petróleo lá, ou começaram a prospectar petróleo lá, e vieram um monte de pessoas, as pessoas vieram para lá, ou foram para lá, e causaram uma intervenção no local, né? E a padaria lá João do Pão, né? Uma padaria seria João do Pão. Não, o dono da padaria o dono da padaria João. Ele tinha toda a estrutura dele montada em cima daquele local. Só que como a demanda começou a aumentar muito rapidamente pela chegada de várias pessoas, então aquilo fez com que ele tivesse que aumentar a sua produção, aumentar a instalação. E aí começaram a aparecer alguns consultores, alguns palpiteiros, né? Começaram a dizer, você está comprando ovo aqui na granja, você pode comprar um ovo da granja do João lá, do seu vizinho aqui, que tem tudo artesanal, você pode comprar o ovo em pó, você pode comprar ovo industrializado, né? Você pode usar um sistema de transporte para entregar o pão, você pode comprar a farinha de um grande importador direto. Então, na medida que ele foi fazendo isso, né, cada vez mais ele começou a crescer, né? E como tinha muito cliente também naquele momento, porque havia uma atividade externa lá, ele começou a vender muito, né? Mas ele começou a ver que a cada momento que ele vendia mais, menos ficava para ele, né? Quer dizer, ele via muito dinheiro passar pela mão dele, mas o que ficava era pouco, né? E ao mesmo tempo também, como ele fez essas trocas, a população local não tinha recurso para comprar mais, porque tinha perdido o emprego, os que vendiam para ele pararam de vender, então isso tudo acabou dando aí uma mudança na economia geral, quer dizer, aí o pão aí no caso, né, era o produto, né, o conteúdo local era isso que ele comprava lá, e na medida em que acabou a atividade, né, aquele pessoal externo, estrangeiros, os exógenos que estavam lá foram embora, a cidade estava quebrada, né? Basicamente isso. Roberto, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua entrevista, pelo nosso bate-papo. Nós temos muita coisa mais a falar, teríamos muita coisa sobre o petróleo, mas eu agradeço essa participação. Foi um prazer, muito obrigado. Né?